O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Ao que tem, se lhe dará. Segue uma passagem evangélica. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mateus capítulo 12, versículos 10 a 14. Segue outra passagem. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, lhe tirará. Marcos capítulo 6, versículos 24 e 25. Mensagem enviada por um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abre vossa inteligência e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe a herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta da produção? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se houvesse retomado seus bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo
com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outros 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arrotai-a os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Próxima mensagem. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Mensagem enviada pelo espírito de Simeão, em Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas, quão poucos os colhem? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar a força e a coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meu bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-lo deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar a seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assabancadores do pão da vida, como há os do pão material.
Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduze-os sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos reinos dos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai.